Olá, estamos de volta aqui com o Dr. Renato Lima. O assunto de hoje é diabetes. Um assunto preocupante e que deve chamar a atenção de cada um de nós para esse cuidado. O cuidado contra o diabetes. Doutor Renato, no bloco anterior o senhor fez uma abordagem geral que é diabetes, como ele pode influenciar na vida das pessoas, mas aí quais tipos de produtos, quais tipos de alimentos são proibidos para a pessoa que tem diabetes? Bem, a pessoa que tem diabetes, ela tem que realmente ter uma vida com bons hábitos, né? Isso desde a questão alimentar a práticas de atividade física, né? Dentre os alimentos que o diabético ele tem que evitar, né? Não é nem deve, que tem que evitar, são os alimentos que vão gerar o aumento de glicose no sangue. Como, por exemplo, os doces, os alimentos gordurosos, né? A gordura e as massas, né? O paciente ele deve evitar esse tipo de alimento porque isso vai desencadear um aumento da glicose e o aumento da glicose pode ter inúmeras consequências disso, né? Pode levar o paciente a um coma, só por ingerir algum alimento, né? Ou pode levar de uma forma mais crônica, né, a sequelas em diversos órgãos do organismo, como nós falamos anteriormente. Como diz lá no meu interior de Minas Gerais, e do interior de Minas Gerais da senhora sua mãe, que é Araguari, então, alguém que não sabe que tem diabetes, coma ali um doce, daquele de leite bem gostoso, ele pode morrer de um mal súbito, de repente, assim que a gente diz lá no interior de Minas? Pode. As duas complicações mais comuns do diabetes são o coma, né? A pessoa ela entra em coma, às vezes por uma reação muito exacerbada de produção de insulina, diminui de mais de uma vez a glicose, estimulada por um alimento, e o paciente desmaia. E esse desmaio pode levar tanto a traumas, como pode, pelo próprio coma, levar o paciente ao óbito. E outra consequência, que essa até é menos comum, mas é tão grave quanto, é a cetoacidose diabética. O sangue ele se torna muito ácido, né, levando também o paciente a complicações agudas, né, podendo levá-lo também à morte, se não tratado aí em ambiente de pronto-socorro de forma emergencial. Então, realmente o paciente ele deve evitar de ingerir doces, né, e não só doces, os outros alimentos que venham a aumentar a glicose no sangue, como a gordura, as massas, né? Então, de uma forma bem controlada. O ideal para esse paciente é procurar um profissional, né, um nutricionista, de preferência especializado em diabetes. Temos excelentes profissionais aí na nossa rede pública, aqui do Distrito Federal, também na rede privada, né, procurar atendimento para que não venha a sofrer dessas consequências tão graves. Eu não sei, doutor Renato, se eu ando assistindo filme demais. Se tiver, não tem problema o senhor me corrigir, não. Mas a gente vê muitas vezes nos filmes, a pessoa ali tem problema de diabetes, mas vai lá e come um pedaço de doce. Que negócio é esse? É filme ou isso tem alguma coisa a ver com a realidade? Infelizmente, né, Bispo, grande parte das pessoas que têm diabetes não sabe que tem diabetes e acaba descobrindo numa consequência já muito grave, às vezes. E realmente tem muitas pessoas que têm diabetes e que acaba não seguindo as orientações, né? O que a gente pede para que não faça, né? Porque a consequência ela pode ser muito grave, pode vir de forma aguda, né? De forma emergencial, ou pode vir de uma forma crônica, né? Pode levar um paciente a ter um AVC, né? Um derrame, né? Ficar paralisado em cima de um leito, né? Pode ter um infarto, pode perder um membro, pode ter que fazer hemodiálise por insuficiência renal, né? Então, as consequências, elas virão. O senhor não acha, doutor Renato, que isso é uma doença, então, assustadora? Pelo que o senhor está falando aí, é tão grave, quanto o próprio coronavírus que está por aí. E se a quarta doença que mais mata no mundo, no Brasil, e a segunda que possivelmente mais mata no mundo, ela mata muito mais pessoas do que o próprio coronavírus, pelo que a gente está vendo por aí. E o que é melhor? Se, por lado do coronavírus, não tem ainda uma medicação, alguma vacina, alguma coisa nesse sentido, no caso específico do diabetes, tem-se como prevenir? Tem medicamentos que possam curar o diabetes ou não? Bem, o diabetes, né, como o senhor bem colocou, né,
é realmente a doença que mais, a quarta doença aqui do Brasil que mais mata, segundo dados do próprio Ministério, apesar da gente achar que isso aí está subnotificado. O diabetes, ele tem tratamento. A partir do momento que a pessoa ela sabe que tem o diabetes, ela procura um atendimento, faz o diagnóstico, ela vai ter medidas nutricionais, né, com uma dieta prescrita de preferência por um profissional de nutrição, né, uma dieta balanceada, né, respeitando ali as necessidades individuais, e também o uso de medicamentos, né? Nós temos diversos medicamentos aí, e vários medicamentos novos, inclusive, dentro do mercado, que tem sim um bom resultado quando bem usado, né? Então, o paciente ele tem que fazer o controle. A gente não fala em cura, bispo, porque é uma doença crônica e que o paciente ele vai ter que continuar usando esses medicamentos. Então, a gente não fala em cura, mas a gente fala sim em controle da doença. Tem como controlar. Agora, um dado muito interessante, bispo. 75% das pessoas que estão em tratamento do diabetes, infelizmente, não está tendo controle suficiente. Isso são dados da própria Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Apesar do tratamento 75% clínico, né? Apesar do tratamento clínico, 75% das pessoas não têm controle hoje. Mas por parte das próprias pessoas? Eu acho que é um conjunto de fatores, bispo, né? A questão de hábito de vida social é muito difícil com uma pessoa diabética, por exemplo, ir numa festa, ver a pessoa, às vezes, ingerindo algum tipo de alimento, algum tipo de bebida, que ele tem que ficar de fora. Então, tem a questão social, que às vezes a pessoa se sente excluído da sociedade por necessidade, né, da doença. Então, às vezes, acaba saindo da dieta adequada e não tendo controle. E tem também a questão dos efeitos colaterais que esses medicamentos trazem, né, que nem sempre são tolerados pelas pessoas, né? Não é tão incomum o paciente ter distúrbios gastrointestinais, né, ter ali náuseas, até mesmo vômito ou diarreia, ou o contrário, uma constipação pelo uso do medicamento. Então, isso às vezes o paciente não aguenta ficar tomando aquele medicamento e acaba abandonando e acaba o controle do diabetes não ficando efetivo. Vale aqui o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Ok, doutor Renato. A pessoa sabe que teve aqueles sintomas que o senhor já falou, mas lógico que a saúde ela tem que vir em primeiro lugar, a gente tem que cuidar direitinho. Mas onde eu vou procurar ajuda? Bem, nós temos, né, aqui no Distrito Federal e no Brasil também, né, uma rede de atenção básica, né, as unidades básicas da saúde, que tem lá o médico da família, os enfermeiros, os técnicos, né, o agente de saúde, uma equipe que pode, sim, estar acolhendo esse paciente e iniciando o tratamento, né? Nós temos excelentes médicos da família e, na minha opinião, o médico da família hoje é quem mais conhece o paciente, por ser uma doença muito prevalente, bispo, hoje em torno de 10% da população tem diabetes. 10%, né? Então vamos falar aqui de Brasil, vamos falar em 3,5 milhões, né? Então pelo menos 350 mil pessoas em Brasília hoje, no Distrito Federal hoje, têm diabetes, né? E por ser uma doença muito prevalente, ter um médico da família, acabam as pessoas procurando, então acaba se tornando um profissional capacitado para atender, entender as necessidades do paciente e saber os riscos a qual ele está exposto ali dentro de uma comunidade. Então, o médico da família hoje, na minha opinião, é o que está mais capacitado para fazer esse atendimento inicial. Uma pessoa que faz o tratamento, ou não, ou vai começar agora, vai procurar um médico, pelo que eu ouvi hoje, a gente está ouvindo, vendo e ouvindo, é necessário procurar ajuda o mais rapidamente possível, procurar algum médico para fazer logo alguns exames, pelo menos de sangue, né, inicialmente. Mas se a doença, doutor Renato, se torna grave, isso pode levar a uma cirurgia? Existem cirurgias para tratamento de diabetes? Existe sim, bispo. É uma cirurgia relativamente nova, né? Na verdade, é uma cirurgia que já fazemos há muitos anos, mas que se tornou realidade para tratamento do diabetes aqui no Brasil em 2017, pela resolução 2172 do Conselho Federal de Medicina, né? Que reconheceu a cirurgia metabólica para tratamento do diabetes. Foi uma boa colocação que o senhor colocou, né? Se a doença se tornar grave, devemos procurar a cirurgia?
Bem, a cirurgia, bispo, nós temos indicado ela de uma forma mais precoce. A gente quer que a cirurgia ela venha numa fase que o paciente ainda não tenha sequelas. Então, aquele paciente que descobriu o diabetes, foi passado o tratamento clínico, aquele paciente ele não tolerou o tratamento clínico, aquele paciente ele tem dificuldade de seguir aquela dieta, antes que esse paciente evolua para lesões graves, né, como derrame, insuficiência renal, infarto, sequelas, né, com perda de membros, a gente já indica a cirurgia. Então, a cirurgia não está reservada para aqueles casos mais graves, não. Ao contrário, nós queremos, de uma forma mais precoce, tratar esse paciente para diminuir custos, né, porque são custos altíssimos, né? Quando você pega um paciente que teve um infarto, ele vai ter que ir para uma UTI, ele vai ter que fazer um tratamento, vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca ou botar um stent, vai ter que ter um segmento para o resto da vida com medicamentos caríssimos, né? Então, além de diminuir custos, evitando complicações, né, nós evitamos a progressão para sequelas mais graves. Bem, lógico, necessário, sendo feita a cirurgia, a vida desse paciente vai sofrer uma mudança drástica. Ou ele pode voltar a se alimentar normalmente dos alimentos que ele se alimentava antes. Mesmo porque, aí vem uma outra dúvida em cima disso também. Na cirurgia, se eu tenho um problema no coração, vai tirar, desentupir a veia, alguma coisa desse tipo. Mas o que faz na cirurgia do diabetes? Vai tirar o quê? Vai combater o quê? Vai extirpar o quê nessa cirurgia? E em cima disso, como é que vai ser a vida desse paciente daí para frente? Perfeito, bispo. Bem, é muito interessante essa pergunta. E nós temos aí diversas teorias, né, que foram formuladas com as experiências vividas nesses anos todos aí, né? O que nós sabemos, bispo? Que o paciente que tem o diabetes tipo 2, né? É importante falar que a cirurgia é somente para o diabetes tipo 2, não é para o diabetes tipo 1. A gente sabe que o alimento ele passa muito tempo numa porção do intestino, que é aquela porção inicial, que aumenta os níveis de glicose. E demora demais para chegar numa porção do intestino, que a gente chama de ilho, que é a porção final do intestino delgado, que faz com que o pâncreas produza insulina. Então, quando nós desviamos o trânsito do alimento dessa porção, que absorve muito, e colocamos para essa porção que faz com que o pâncreas produza insulina, a gente sabe que são produzidas substâncias que vão tratar o diabetes. Então, a cirurgia é somente um desvio ali do intestino para que o pâncreas produza a insulina, tratando dessa forma o diabetes. Após a cirurgia, bispo, cuidados esses pacientes vão ter que ter. Nem todos os pacientes vão deixar de usar os medicamentos. Nem todos. Teremos uma maioria que vai deixar de usar a insulina, vai deixar de usar a hipoglicemia anti-oral, porque os níveis estarão controlados. Teremos outros pacientes que mesmo assim terão que usar o medicamento, mas com uma grande vantagem, porque antes não estava controlando e agora vai passar a controlar, evitando todas as complicações do diabetes. A questão alimentar vai ter que ser seguida. Exceções serão permitidas. Por exemplo, no dia a dia, bons hábitos. As exceções serão permitidas. Por exemplo, doce. De forma de exceção, sim, será permitido. Então, Renato, é bom estar contigo mais uma vez. Pena que o nosso tempo acabou. Muito obrigado. Esperamos contar com o senhor sempre aqui, trazendo informações tão úteis para a saúde da nossa população aqui do Distrito Federal. Muito obrigado, doutor Renato. Permaneça conosco. No próximo bloco tem uma palavra de fé para você e para sua família.